Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa Vamos tarde. Vamos só aguardar mais um pouquinho, se dá 6 horas, para a gente iniciar pontualmente aqui nosso webinar. E já a gente começa. Agora sim, pessoal. Muito bem, então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao segundo ABAG Talks, Políticas e Tecnologias que Impulsionam a Competitividade do Agronegócio, organizado pelo Comitê de Inovação da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, entidade criada em 1993, que conta com mais de 70 associados. Para quem não conhece, a ABAG é a única associação que congrega todos os elos da cadeia, do campo à indústria, distribuição e serviços, sendo fundamental para o fortalecimento do sistema agroindustrial e das relações com o governo, iniciativa privada, entidades de classe e instituições de ensino. Algumas observações antes da gente iniciar. Peço que encaminhem no chat as dúvidas que forem surgindo ao longo do webinar, que ao final teremos um tempo destinado para as respostas. Com essa abertura, eu passo a palavra para o coordenador-presidente do Comitê de Inovação, meu amigo João Comério, e novamente agradeço a presença de todos e desejo um ótimo debate aos nossos palestrantes. Obrigado, Juliano. Obrigado a todos, obrigado pela participação de todos. O Juliano já falou um pouco sobre a nossa ABAG, né? A ABAG tem dentro da sua estrutura alguns comitês e o Comitê de Inovação, e dentro do Comitê de Inovação, que tem atuado nos últimos anos, nós criamos um ambiente chamado ABAG Lab, e dentro desse ABAG Lab, que é um ambiente que favorece as discussões, as implementações de inovações, nós tomamos algumas iniciativas, e dentro dessas iniciativas é fazer esses eventos. Nós estamos no segundo, como o Juliano falou, devemos fazer a partir do próximo ano pelo menos 2, mas a ideia é que a gente faça mais eventos, e esses eventos eles estão seguindo os principais pilares que nós discutimos ao longo dos últimos 2 anos e que culminou com um position paper sobre inovação, um position paper setorial, em que a gente destacou 7 pilares principais: o fator humano, políticas públicas, política internacional e acordos comerciais, financiamento e fomento à inovação, propriedade intelectual e patentes, infraestrutura e sustentabilidade. Hoje a gente tem o prazer de contar aqui com 2 pessoas assim muito atuantes no setor, 2 craques do tema, sobre políticas e tecnologias. Vou pedir para que depois eles mesmos se apresentem, a Ana e o Vitor. A Ana atua no setor do agronegócio por muitos anos e agora lidera mais recentemente o Conecta Agro, ela vai nos falar um pouco sobre isso. E o Vitor trabalha na Kyndryl, que é uma empresa que acelera a transformação digital, com grandes implementações de grandes tecnologias e avanços que favorecem o desenvolvimento do nosso setor do agronegócio, que é tão pujante na nossa economia, né? A Ana vai focar em políticas, né, nessa discussão, e o Vitor vai focar um pouco, né, na parte de tecnologia. Como o Juliano nos falou no início, a gente vai abrir a discussão agora, nós não temos apresentações, é um papo mesmo, uma conversa. Eu vou pedir a Ana para começar e depois a gente vai pegando as perguntas aqui no chat e eu vou funcionar como mediador aqui desse evento. Tá bom? Obrigado a todos. Esse evento não acaba aqui, a gente vai estar sempre à disposição para conversar com vocês através dos nossos contatos. Ana, boa tarde, obrigado pela sua participação e, por favor, se apresente um pouco e vamos em frente no nosso papo. Perfeito, obrigada. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui discutindo um tema sempre tão desafiante e cheio de oportunidades para o agronegócio. Competitividade, inovação e tecnologia são fundamentais
mas o agronegócio tem uma história que esteve alicerçada até esse momento em muita tecnologia e muita inovação. Chegamos onde estamos nesta posição de destaque na economia brasileira e globalmente também, baseado em inovação e tecnologia, tanto na parte das máquinas, setor que eu sou mais ligada por trabalhar na ACO, que é fabricante das marcas Massey, Valtra, Fendt e GSI, então o universo de máquinas é um universo que eu vivo, mas a tecnologia não esteve só nas máquinas, esteve também nos insumos, nos fertilizantes, nas sementes e no processo de produção agrícola, incorporando técnicas, fazendo com que a gente revertesse uma situação de um país deficitário em produtos agrícolas para um país exportador, para um país que traz para a agricultura conservacionista tropical inovações a cada safra, né? A gente lembra tinha uma safra, veio uma safrinha, safras hoje que são, não dá para dizer quem é safrinha, porque são grandes com a mesma intensidade e já incorporando a terceira safra. E contando um pouquinho da minha história e colocando alguns temas para o nosso bate-papo, né? Então, nós temos hoje na agricultura uma tecnologia avançada, líder globalmente, porém vivemos num ambiente com uma infraestrutura que não está no mesmo estágio do que acontece dentro da porteira ou nas indústrias fornecedoras para o agro. Então, nós temos um vácuo, uma falta de infraestrutura. A gente pode citar estradas, onde a gente perde meia safra aí pelas estradas e portos do Brasil. Podemos citar o déficit de armazenagem, que poderia capitalizar ainda mais o agricultor, permitindo com que ele regulasse sua venda, não pelo momento da safra, mas pelo melhor preço, pelo momento de maior demanda. E temos um outro déficit de infraestrutura muito significativo, que é a falta de telecomunicação, de redes de telecomunicação no local onde as máquinas trabalham. Todos nós do agro já passamos por estradas que a gente perde comunicação, depois começa a ter conectividade de novo, mas quando a gente vai para o local de produção agrícola, onde se planta, onde se pulveriza e onde se colhe, esse gap é total, não há cobertura. E aí, isso passa a ser uma barreira de introdução de novas tecnologias, fazendo com que o agricultor brasileiro comece a enfrentar dificuldades que não são as mesmas enfrentadas em outros países, no qual nossa commodity compete em preço e preferência de compra. E nós começamos a ter essa discussão, como fazer com que, inicialmente, as máquinas pudessem ser usadas em sua plena potência com conectividade. Não adianta uma máquina poder ter todo um sistema de rastreamento ou de mapa de plantio ou de coleta de dados se, quando ela está executando sua operação, ela não tem conectividade, e aí qualquer erro durante o processo só é percebido depois que o processo acabou. Então, isso tem um impacto nessa curva ascendente de aumento da nossa produtividade, consequentemente de competitividade. E aí um grupo de empresas, a ACO, com as marcas que nós produzimos, Massey, Valtra, Fendt, a própria GSI, que é a armazenagem, a CNH, com o case, com o New Holland, a Jato, com a marca Jato mesmo, a Solinfitec, que é uma empresa nacional que desenvolve um número significativo aí de inovações para gestão e produção agrícola, e Trimble, que
fornecedor nosso de dispositivos para máquina, começássemos a discutir o que fazer, como lidar com uma realidade em que o campo tem 15% da produção, 15% da nossa população, mas, em termos de área, a cobertura é de 11%. Nós, na área rural, temos uma cobertura muito baixa. Apenas 11% da área rural é coberta. E quando esta cobertura existe, ela está sempre na sede da fazenda ou nas estradas que chegam próximo a ela. E isso fazia com que uma colheitadeira que pode ser gerenciada remotamente perdesse essa funcionalidade, com que um pulverizador que poderia ter sua atividade vinculada a informações climáticas não tivesse essa, não aplicasse. Então, nossa discussão começou como superar esse gargalo, e aí nos juntamos a TIM, provedora, uma empresa de telecomunicação, provedora de serviço de internet e telefonia de voz móvel e fixa, e a Nokia, que provê os equipamentos, as estações para telecomunicação, estações radiobase e tudo mais. E aí, essa discussão, nossa, temos um gap, a agricultura pode crescer significativamente com telecomunicação, fomos então discutir com o agricultor, que já trazia para nós essa demanda. Olha, eu compro uma máquina e ela não funciona como ela deveria funcionar por falta desta estrutura, e o agricultor nos colocou alguns pontos. Esse grupo de empresas foi ouvir, entender a demanda do agricultor, e ele falou, olha, eu quero uma tecnologia que seja aberta, uma tecnologia que seja simples, eu não quero deixar de contratar um engenheiro agrícola, um agrônomo, para ter que contratar um engenheiro de telecomunicação para ficar gerenciando uma infraestrutura. Eu quero que ela seja confiável e que tenha um padrão, porque eu quero que funcione, as máquinas sejam intercambiáveis, e não quero ter uma infraestrutura que seja muito complexa, muito cara e, no fim do dia, dispersando os recursos. E ouvindo o agricultor, nós fomos definir qual tecnologia interessava esses pilares. E chegamos à opção da tecnologia de quarta geração em 700 MHz, que trazia toda estes requisitos para o agricultor, com a vantagem de ser uma rede aberta, que tanto podemos conectar máquinas e outros dispositivos, quanto podemos chegar com o celular e falar. E um outro aspecto bastante importante é que a frequência de 700 MHz, ela tem um alcance muito grande, ela consegue, em um ambiente plano, cobrir de 35 até 40 mil hectares com uma única torre. E aí, essa discussão, retornamos para o agricultor com novos modelos de negócio, novas discussões, e começamos a divulgar o potencial, as características que poderiam ser exploradas pela agricultura, que demais pode ser agregado de tecnologia, e trabalhar tanto no que eu chamo de ações privadas, mostrando para agricultores, trazendo caminhos, fazendo estudos, e permitindo a ele tomar decisões de investimento privado em telecomunicação. Por meio desse tipo de ação, a gente já atingiu 12 milhões de hectares conectados, e aqui eu não estou falando de hectares conectados em que a gente tem impactado indiretamente, porque a gente sabe que isso aconteceu, mas aqueles que a gente tem certeza que transitou no nosso sistema. E, por outro lado, nós também passamos a trabalhar para políticas
públicas que levem à conectividade. Para fazer tudo isso, nós tivemos que criar o Conectar Agro, uma associação sem fins lucrativos que tem empresas que diretamente atuam para conectar o agronegócio. Nós temos um único propósito, o nosso único propósito é levar telecomunicação, conectividade para as áreas de produção agrícola, permitindo com que o ciclo de crescimento da produção não perca seu ritmo, mas muito mais que isso, que ele tenha seu ritmo, inclusive, acelerado. Então, nosso papel, e é um papel que motiva todos nós, é construir uma infraestrutura para aumentar cada vez mais a produtividade da agricultura brasileira. Então, feito esse primeiro esquenta aí da nossa conversa, eu devolvo para vocês, para depois a gente, enfim, continuar o bate-papo aí com outras questões ou interações. Obrigada. Obrigado, Ana. Já tem algumas perguntas aqui para a gente bater um papo depois, mas vamos lá. Vitor, poderia falar um pouco mais agora voltado às tecnologias? Bom, primeiro se apresenta para o pessoal e vamos em frente. Claro. Bom, obrigado aí, João. Obrigado aí, Ana, Juliano, Mariana. Bem-vindos todos aí, segundo a Bag Talks. Eu sou engenheiro de formação, né? Engenheiro eletricista, especializado em telecomunicações, já tenho 25 anos de trabalho, participei do processo de privatização, alguns de vocês, talvez os mais jovens não lembrem, né? Mas as operadoras de telecomunicações eram estatais, né? Quem é da minha idade vai lembrar, então a gente tinha 25, 30 anos atrás operadores de telecomunicações estatais que estavam implantando a primeira geração de telefonia celular. A Ana comentou da 4ª geração, a gente já está indo para a 5ª geração, que é o 5G. E eu participei desse processo. Eu me formei em engenharia eletricista e comecei a trabalhar em fabricantes de tecnologia que forneciam soluções para as operadoras, para as empresas, né? Mas naquela época, conectividade era uma exclusividade das operadoras, né? Ainda é assim, o mercado é regulado. A Conectar Agro veio junto com algumas das empresas, como a Ana já falou, para fomentar essa aceleração da conectividade, mas o mercado evoluiu muito, amadureceu muito e a tecnologia avançou, né, nesse tempo todo. E eu sou originário de uma família do interior, né? Eu sempre conto essa história, quem já assistiu outras apresentações minhas ou da Kinder, o meu avô lá no interior ele não entendia como é que o telefone celular lá 20, 25 anos atrás não ia ter fio, né? Guardadas as proporções, hoje, né, o desafio da conectividade para o agronegócio, seja no campo, na agroindústria, seja num polo de transbordo ou armazenagem, como a Ana falou, que também existe déficit de armazenagem, etc. Os nossos colegas, ou os nossos clientes, ou os nossos parceiros custam acreditar que vai viabilizar a conectividade lá. É possível, né? Assim como existem projetos de eletrificação rural ou de infraestrutura dedicada a um polo agropecuário, hoje é possível prover soluções, né? Eu participei desses 25, 30 anos da minha carreira de ver a evolução das tecnologias e ver como é que elas poderiam viabilizar as soluções. A questão é muito mais econômica do que tecnológica, né? A Ana já fez uma introdução. Existem algumas tecnologias, falando de cobertura de celular, de conectividade para o campo, o 4G na frequência de 700 MHz, devidamente regulamentado pelo leilão do 5G que ocorreu ano passado, traz essa viabilidade tecnológica e, vamos dizer, regulatória, né? Está devidamente regulamentado. É uma questão econômica. Do ponto de vista tecnológico, que é o meu lado aqui, o 4G na cobertura celular, ele pode coexistir com outras tecnologias. Então, um pouquinho de sopa de letrinhas, né? Internet das coisas, ou IoT, ou IoT, que vocês já devem ter visto em outras apresentações, podem coexistir e podem interoperar com 4G 700 MHz, seja no maquinário, seja numa estação meteorológica, seja num conjunto de sensores, seja num ambiente de automação industrial, etc. Então,
Eu não vou aqui transformar a apresentação num monte de siglas, mas assim, saibam que o 4G 700 MHz viabiliza a cobertura celular e existe hoje já disponível, né, no mercado, no Brasil, no mundo, uma série de soluções e tecnologias que interoperam com a 4ª geração de telefonia celular e daqui a alguns anos vai interoperar, né, ou já interopera com o 5G, quando o 5G se tornar também uma realidade. Já é uma realidade em algumas cidades brasileiras e vai se tornar, né, ao longo do tempo, uma realidade na indústria, nos polos industriais, nos polos agropecuários e depois no campo, mas ainda vai levar um tempo. Hoje, a gente já tem o 4G como viabilizador, o Conectar Agro, né? A Kindle também é uma associada junto com a ANA, junto com a Agro e outras empresas no Conectar Agro. A gente divulga e defende o 4G 700 MHz como um padrão inicial para a cobertura no campo, e toda essa gama de tecnologias é possível coexistir no campo e nas sedes ou nas fazendas, onde você precisa de escritório, você precisa de Wi-Fi, você precisa também de uma certa mobilidade, né, de pessoas, funcionários, maquinário, etc. E tal. Fico à disposição para eventuais dúvidas. É um prazer participar com você dessa apresentação, desse papo aí. Muito bem, Vitor. Aí eu queria, depois, com base no que vocês abriram aí de discussão, eu queria talvez ouvir de vocês um pouco relacionado à concessão 5G. Como que vocês acham que isso vai influenciar o nosso negócio, nosso mundo de negócio, do agro como um todo? Aí fica aberto a vocês dois, fiquem à vontade. Vou começar por Vitor respirar, tomar água que eu já tomei. E eu acredito que a concessão, primeiro fato diferencial e marcante da concessão do 5G foi a forma como o leilão da frequência, né? A frequência ela é regulada e ela o uso da frequência para transmissão de voz, de dados, etc., ele é regulado pelo governo federal, e aí utilizar normatizado e franqueado a uso por meio de um leilão, que foi o chamado leilão do 5G, e é importante dizer que esse leilão ele teve uma característica diferente, que não foi um leilão arrecadatório, como acontece muitas vezes em que as empresas, para usarem o bem ou o serviço público, efetuam um pagamento, quem paga mais ganha o direito. No caso do 5G, ele não foi arrecadatório, ele foi mediante a assunção de compromissos, e as vencedoras em cada uma das suas frequências. Se o Vitor não falou de sopa de letrinha, eu é que não vou falar, porque são muitas, mas cada uma das frequências que teve um ganhador, ele se dispôs a oferecer contrapartidas de cobertura de outras áreas. Um ponto que o Vitor trouxe é bem importante. Por que a área rural não foi coberta antes? Porque toda a estrutura das empresas de telecomunicação foi focada em atender pessoas. Então, áreas que tinham mais pessoas, para ter um celular, 2 celulares, foram cobertas primeiro. É um negócio, é uma análise de retorno. E o campo, quando a gente olha pessoas, ele não dá retorno. Porém, a gente tem no campo os dispositivos que vão ter tratores, que vão ter chip, estações e etc., o NB-IoT, que são esses dispositivos que usam uma quantidade menor de dados, mais estreito, mas também usam. Então, a análise para o campo ela tem que ser diferente. O modelo de negócio para atingir a área de produção não pode ser um modelo de densidade populacional. E é por isso que a gente trabalhou nas políticas privadas que contemplassem isso. E o leilão do 5G, ele trouxe um pouco desta lógica que para o 5G, obviamente, é uma tecnologia fundamental para cidades,
mas que, como contrapartida, as áreas remotas fossem cobertas. E por qual tecnologia? Pelo 4G 700 MHz, que é uma tecnologia excepcional, que nós usamos o tempo todo e nos poucos minutos ou segundos que ficamos sem, entramos em desespero. Então, minha visão inicial, João, é que o 5G ele traz para o campo a grande vantagem de ter colocado a contrapartida de cobertura de áreas que hoje não estão cobertas. Penso que é um grande equívoco qualquer localidade, qualquer produtor, pensando no retorno que tem com a conectividade, postergar esse investimento para quando o 5G estiver disponível. Se ele colocar o 4G hoje, ele já vai ter o retorno do seu investimento garantido, e se ele aguardar o 5G, ele perde uma oportunidade muito grande. E um ponto importante, né? Hoje nós temos desenvolvidas, considerando essa tecnologia do 4G em 700, uma infinidade de soluções. Infinidade que vai desde a aplicação de máquina a aplicativos de controle de propriedade, de monitoramento de produção de aves, de suínos, monitoramento de secagem em silo, tudo isso à distância nesta tecnologia. O 5G é uma novidade no país, ele começará por cidades, e o ecossistema desenvolvido em 5G para a agricultura hoje é muito pequeno, muito pequeno. Hoje é difícil a gente responder, isso aqui eu não implanto porque eu não tenho 5G. Então, eu acho que ele tem imediatamente, resumindo, no curto prazo, esse impacto super virtuoso de estar forçando a cobertura das áreas que não têm alta densidade populacional, e a longo prazo, quando o ecossistema de uso dessa tecnologia tiver desenvolvido, ele vai impactar. Agora, é importante falar que o que está em 4G, ele não vai ser perdido, vai ser feito um upgrade e vai para 5. Então, minha visão inicialmente é essa. Vitor tomou água, devolvo para você. Perfeito, obrigado aí, Ana. Tá estudiosa aí, né? Eu acho que eu nem precisava do Vitor aqui no pequena essa apresentação. Muito bom. Olha, eu aprendi a primeira reunião que eu fui disso, eu tive que estudar muito, porque a primeira reunião que eu fui, eu sofri. Eu brinco Muito pro pessoal que naquela época eu conhecia T-Bone, mas backbone eu nem sabia o que era. Não, é legal e a contrapartida é verdadeira, né? Eu comecei a trabalhar no setor de agronegócio em 2011, 2012, não nessa área de tecnologia de informação e comunicação, mas planejamento corporativo e investimento. E eu, como engenheiro, gerente de projeto e tal, às vezes eu tinha que me comunicar com a realidade do campo, né? O agrônomo, o veterinário, o produtor, o gerente de uma fazenda, e a comunicação é importante. E eu aqui no mundo de tecnologia não posso ficar soltando aqui um monte de siglas, jargões, etc., porque senão trava a comunicação. Então, é importante a gente usar o Abag Talks, outras oportunidades como essa, para facilitar a comunicação e fazer encontrar esses dois mundos. São mundos realmente diferentes, né? O mundo do campo, o mundo da tecnologia, o mundo da natureza e o mundo do ar condicionado, controlado com equipamentos refrigerados, etc. É disso que a gente está falando, de pegar essas tecnologias, essa realidade digital e adaptar para a realidade do campo. É disso que a gente está falando e isso que é possível, tá? Então, gente, só para emendar, de novo agradecendo a Ana, só para falar de duas siglas importantes e para responder, João, você perguntou especificamente do 5G e reforçar a resposta, nota 10 da Ana. Então, o leilão 5G, eu não vou dizer que ele pacificou, mas ele viabilizou muita coisa ao priorizar ou promover cobertura em áreas remotas, né? Sabemos os problemas de logística rodoviária, ferroviária, portuária, etc. e tal, não vamos... Mas em tecnologia, em telecomunicações e em tecnologia digital, o leilão do 5G com a possibilidade de 4G num negócio que chama
Serviço Limitado Privado, tá? Só para falar de uma sigla só e todo mundo ficar mais tranquilo. Aquilo que a Ana falou, até o 4G, a prioridade da tecnologia eram as pessoas, conectar as pessoas e cada vez mais colocar a tecnologia na palma da mão, no celular. Ainda é assim, o 5G ele é uma evolução disso, mas ele não é só isso. O 5G não é só uma nova tecnologia, ele é uma nova possibilidade de fazer negócios, principalmente na área urbana, por conta de uma série de características tecnológicas que, de novo, vou evitar aqui os jargões, etc. e tal. Tem um termo que é importante entender, que é latência. Latência é o tempo que demora um sinal chegar do outro lado de um sistema de telecomunicação. Tá? Então, SLP e latência. A latência é quanto mais tecnologia você tem, quanto mais velocidade de transmissão você tem, você precisa ter uma infraestrutura de telecomunicações que permita suportar o mínimo de latência. Então, intercomunicação entre máquinas, entre estações meteorológicas, entre sensores, entre o campo e a sede da fazenda, entre a sede da fazenda e a operadora. Todas essas comunicações ou telecomunicações têm um certo nível de latência. Para que essa latência, ou tempo de resposta, para todo mundo entender, o tempo de resposta dos sistemas de comunicações não gerem um desconforto para nós, usuários. Tá ruim, tá travando o vídeo, não estou entendendo o que está falando aqui no WhatsApp. Tudo isso depende de uma latência baixa, um tempo de resposta baixo. E por que eu falei do SLP? Porque o SMP, que é o Serviço Móvel Pessoal, ele regula a atuação das operadoras e como as operadoras e a Anatel disponibilizam o serviço móvel para a gente enquanto pessoa física. O leilão do 5G permitiu que o 4G trabalhe numa frequência um pouquinho diferente, mas do lado da frequência do 4G que já existe no nosso celular, que é o serviço limitado privado. Ou seja, a gente não precisa mudar o telefone, a gente não precisa mudar o tablet, os maquinários agrícolas não precisam de fazer uma adaptação, porque se eles já funcionam em 700 MHz no serviço, na faixa de frequência que já existe, para o SLP, ele não precisa, porque a faixa de frequência ela é adjacente, ela não gera interferência, ela não atrapalha a transmissão de dados, portanto, não vai existir prejuízo para a latência. Tá? Então, só essas duas palavrinhas para vocês guardarem é o seguinte: o 5G, do ponto de vista de nova tecnologia, ele não é só uma nova tecnologia, ele é uma nova forma de fazer negócios digitais, porque ele também interconecta maquinário. Né? O 4G ele sofreu um ajuste na regulação e viabiliza novos modelos também de fazer negócio, porque viabiliza levar a infraestrutura onde não existia, no campo, no agronegócio, nas estradas, etc, etc. Tá? Então, essas são as duas mensagens que eu e a Ana a gente queria dar hoje aqui e promover esse debate. E tem uma série de desdobramentos. E aqui, para terminar minha contribuição e facilitar um pouco aqui para quem tiver dúvida, no nosso mundo aqui de tecnologia de telecomunicações, a gente tem grosso modo, três camadas de uma arquitetura de solução. É o mundo de redes, o mundo de sistemas e o mundo de dados. Nas empresas já existe um monte de sistemas, já existe um monte de dados, as empresas têm seus sistemas de gestão corporativa, comercial, operações. Quando a gente fala de infraestrutura de conectividade, nós estamos falando da camada mais baixa, da camada de rede. Se essa rede não funcionar, para ter tempo real, para ter resolver esses problemas de latência, os sistemas e os dados vão continuar trabalhando como sempre trabalharam, com atrasos de um dia, de alguns dias, de uma semana. As empresas não vão parar por causa disso, mas vai viabilizar uma revolução digital. Conectar maquinário, conectar pessoas de uma forma diferente, de evitar de um consultor técnico, um consultor agronômico, veterinário, ter que andar longas distâncias só para ir lá ver alguma coisa e voltar. Por quê? Você vai ter acesso a imagens, dados, imagens de satélite, etc., por conta de novas redes de telecomunicações. Tá? Então, esse é o potencial, não é só da tecnologia, de negócio, como eu e a Ana estamos falando aqui. Estou à disposição para novas dúvidas aí.
Legal, Vitor, eu não quero... João, Oi, Ana, desculpa. eu vou traduzir um pouco aí, ou como eu, economista de formação, eu sempre penso a latência. O 5G ele é fundamental para viabilizar o carro autônomo, em que entre o carro da frente brecar e o segundo automaticamente brecar, tem que ser milissegundos, porque em um segundo já bateu. E, por outro lado, quando a latência no campo, hoje a gente poderia ter trator autônomo, já tem caminhão autônomo funcionando, porque eu não preciso desse tempo do caminhão ou do trator da frente parar para o outro parar, eu não preciso, porque eles não estão andando tão próximos um do outro. Então, esse é o grande diferencial nesse momento em que o ecossistema de soluções agrícolas não endereçou tanto. Mas é muito por este caminho que eu acho que o 5G vai ser disruptivo na cidade, para cidades conectadas, em que tudo funciona automaticamente, gerenciado remotamente. Imagine os nossos congestionamentos aqui da cidade de São Paulo, com um 5G indicando para os semáforos, por exemplo, o tempo que tem que ficar vermelho tem que ficar verde. Só que isso tem que ser em milissegundos. No campo, a gente não tá nesse ponto. Ana e Vitor, bem lembrado, e essa discussão me fez lembrar de uma coisa, que é mais ou menos o seguinte: esses pontos que vocês levantaram, só para não polemizar aqui, não abrir para o pessoal, caso alguém queira fazer mais algum questionamento, alguma pergunta, mas eu queria falar o seguinte: você lembrou muito bem que nós temos aí 15% da população rural, né? Por outro lado, o agronegócio ele representa 30% do nosso PIB. A gente sabe da dimensão desse negócio todo, desse universo que é a economia de muitos países do mundo, de muitos países do mundo. E se ele fosse entendido como um PIB, seria o PIB de um país, certamente, né? E aí eu fico pensando o seguinte: 2 pontos só para a gente refletir. Não precisamos ter resposta, até porque eu acho que essas respostas não são. Normalmente, às vezes, algumas novas tecnologias esbarram num certo barreira de entrada com relação a custos, né? Porque as pessoas acham, olha, eu vou ter que investir altíssimo nisso. Então, eu queria perguntar para vocês 2 pontos. Como que vocês acham que a inovação, a conectividade do nosso universo do agro, eu estou pensando no universo desde o pequeno produtor até mega empresas multinacionais, no que diz respeito a investimentos disso, se são investimentos aceitáveis, por exemplo, cooperativas poderia ser uma opção. Como que o pequeno produtor pode ser inserido nesse contexto? Essa aqui é um questionamento que eu gostaria de fazer para vocês, sem respostas, mas mais ouvir a opinião de vocês que militam nesse setor há tantos anos. Quem começa, Vitor, quer começar? Posso começar. Para não ficar monótono, né? Não, ótimo. Obrigado pela pergunta, João, e no meio da frase aí você falou a palavra cooperativa, é fundamental, assim, o papel da cooperativa. Juntando a pergunta que você fez, João, com a introdução que a Ana fez lá atrás, assim como as cooperativas, né, algumas aqui no Brasil já centenárias, viabilizaram consumo, né, e deu poder de compra, né, viabilizou uma cadeia de suprimento de sementes, de insumos, tudo aquilo que a Ana já falou, fertilizantes ao longo do tempo, algumas com características um pouco mais industriais, outras com características um pouco comerciais, etc. O fato é, hoje todas as cooperativas são capazes de fazer tudo o que elas quiserem, desde que elas estrategicamente criem um plano claro, né, de investimento, etc. E tal. Para tecnologias digitais, assim como as cooperativas viabilizaram para o pequeno e para o médio produtor acesso a
biotecnologia e ao maquinário agrícola, que também evoluiu muito, né, entre o agro 1.0, 2.0, 3.0, né, que foi aumentando, né, a complexidade e o refinamento da tecnologia mecânica, mecatrônica. A tecnologia digital ela vai passar por isso. Então, vai ter um papel de políticas públicas da Anatel, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, mas tem um papel que é da própria cooperativa, ou eventualmente um chapéu da OCB, do Sescop, do Senar, enfim, de aproveitar as políticas públicas ou não, né, ter a sua política e ajudar as cooperativas a pensar a tecnologia digital. Do meu lado aqui, de fornecedor de tecnologia, a Kyndryl ela não é produtora, ela é projetista, né? Ela junta as peças e desenvolve um projeto de acordo com a demanda dos clientes. Tudo é equacionável, tudo é dimensionado entre CAPEX, entre investimento, né? Eventualmente FINAME, investimento via BNDES, etc. e tal, com taxas de juros que o sistema financeiro prevê e provê, ou OPEX, despesa. Você vai combinar a despesa com manutenção, com pessoal, eventualmente você vai ter que treinar, né, até para fixar no campo algum tecnólogo agrícola ou, enfim, que tenha uma certa capacitação digital. Algumas grandes empresas já fazem isso no Brasil, as grandes empresas brasileiras, os grandes produtores que exportam ou fornecem para o mercado nacional já fazem isso. Então, a combinação entre CAPEX e OPEX é altamente customizável, independente da tecnologia, 4G, 5G, Wi-Fi, o que for, e tudo sempre vai depender da vontade ou da necessidade das cooperativas. Pequenas, grandes, mais voltadas para a pecuária, mais voltadas para a agricultura, elas vão ter um norte de digitalização e automação das suas tecnologias. É tudo customizável em termos de tecnologia. Eu super concordo com o que o Vitor falou. Eu diria que para as cooperativas isso deveria ser a missão que elas têm daqui para frente. Cooperativa que foi por cooperativa que a tecnologia se difundiu até esse momento e poderia continuar sendo por cooperativa que a infraestrutura digital chegaria aos pequenos e médios agricultores e tudo aquilo que se faz usando essa infraestrutura por meio das diferentes ações de difusão, de treinamento, de compartilhamento de informações. A gente tem buscado muito, temos trabalhado com o ACB para desenvolver uma forma de abordagem para as cooperativas levarem o serviço de telecomunicação e conectividade para os seus cooperados. Assim como ela tinha um trator ou uma colheitadeira, principalmente, que era disponibilizado o uso aí, um calendário de uso, e era uma máquina só que atendia 10, 20 agricultores. A diferença da conectividade é que, ao ter uma torre, uma estação radiobase, esse sinal ele vai para uma área e não tem como segregar, esse pagou, esse não pagou, e isso, em alguns momentos, tem sido um impeditivo. Quando um agricultor que tem uma área para cobrir maior, ele faz o cálculo, ele não está nem um pouco preocupado se alguém vai se beneficiar com esse investimento. Muito pelo contrário, para ele até é bom, porque uma cidade onde ele pode ter funcionários melhora a conectividade, o funcionário fica mais satisfeito, não quer mudar para uma cidade maior. Agora, quando a gente está falando com agricultores menores, áreas mais dispersas, esse é um tipo de situação que aparece, porque não tem como murar o sinal. Quem tiver debaixo, tendo ou não feito aí a parte do CAPEX, que o Vitor mencionou, vai ter acesso. Agora, eu acho que é um paradigma que vai ter que ser quebrado. Cada um vai ter que olhar o retorno que traz para si, sem se preocupar que o outro pagou ou não pagou.
E para isso é o nosso esforço com as cooperativas. E eu quero trazer também um outro ponto, que é uma outra política pública, porque a gente tem, eu vejo quase que separar em 3 blocos, os grandes agricultores que eles vão buscar, vão pagar, eles têm na ponta do lápis tudo. Ou melhor, no computador, na planilha ou no sistema. Se você tem os médios que têm plena noção e organizados, muitas vezes em cooperativas, que é um caminho que vai ser trilhado. Agora, nós temos milhões de pequenos agricultores em áreas muito remotas, agricultores que ainda estão produzindo para subsistência e que também precisam desse investimento. Cidades que têm poucos habitantes, cidades com um índice de desenvolvimento humano muito baixo, cidades... E o desenvolvimento, o famoso IDH, né, ele vem com a renda. Se eu tenho um agricultor de subsistência, que ele passa a ter um excedente e ele passa a vender esse excedente, isso é um ciclo virtuoso que vai mudando o patamar de desenvolvimento da região. Basta ver o IDH das cidades com agro desenvolvido, mesmo cidade pequena, não estou falando de Sorriso, as cidades menores que têm uma atividade agrícola intensa têm um IDH muito melhor do que cidades que não têm agricultura. E aí eu colocaria um ponto bastante importante para esse grupo refletir, que é uma nova forma de utilização do Fundo de Universalização das Telecomunicações, o FUST, que todos nós pagamos, muitas vezes nem percebemos, na nossa conta telefônica está lá 1% para universalizar o acesso à telecomunicação, e isso não aconteceu até hoje, senão nós não estaríamos tendo essa conversa, o Conectar Agro não existiria, nós não teríamos tantos problemas de falta de conectividade. Mas o ano passado o FUST foi reorganizado e hoje ele conta com um comitê gestor para a aplicação dos seus recursos, um comitê gestor que tem representantes do governo, o MAPA está lá representado, defendendo o setor agrícola, pelo Kleber, pela Cibele, diretor de inovação, para defender, levar os pontos da agricultura. E tem também representantes da iniciativa privada e representam o lado agro, a OCB e a CNA estão lá. Mas essa é uma oportunidade que nós não podemos perder. Nós não podemos permitir que esse montante muito grande de recursos seja usado para outros fins que não aqueles para o qual ele foi constituído. E isso é papel de todos nós do Conectar Agro, da ABAG, mas também meu como cidadã, contribuinte para esse fundo. A sociedade civil tem que se conscientizar de que se nós não conduzirmos, seremos conduzidos. E o FUST é uma excelente oportunidade para aqueles pequenos agricultores não organizados terem acesso à telecomunicação, na minha opinião. Obrigada. Ana, você tocou num tema e me fez lembrar de outro, que eu acho que a gente pode até fazer o próximo ABAG Talks nisso, que com relação a isso, que é o fator humano, né? Que também você tem uma academia, às vezes, desconectada, não sei se a palavra é essa, já que nós estamos falando de conectividade, com os avanços que a sociedade e o mercado fazem, às vezes é mais rápido do que as revisões curriculares e tal, os profissionais e tal. Esse é um drama que o setor vai viver, né? E já vive, né? Quem de nós não sabe da dificuldade, né? Eu super concordo com isso. Hoje, por exemplo, as faculdades das ciências agrárias não têm uma cadeira de telecomunicação. Tem, né? Quando muito, nem de inovação, às vezes, ou tá disperso dentro de um currículo muito pouco focado e tal, né? Mas esse é um tema legal para uma próxima, e eu queria aproveitar, a gente tem aí uns 10 minutos restantes, pessoal, se alguém tiver, pelo jeito não tivemos ainda nenhuma pergunta, mas eu queria fazer uma provocação para o Vitor e para a Ana, pela experiência de vocês, que é mais ou menos o seguinte:
A Ana falou de desafios. Se vocês lembram, lá no início eu falei dos pilares lá do nosso position paper sobre inovação. Tinha lá algumas coisas que tanto a Ana quanto o Vitor falaram nas suas discussões relacionadas à infraestrutura, relacionado à armazenagem, à comunicação e por aí afora. A minha pergunta para vocês é mais uma reflexão, um exercício. Aonde a gente vai chegar, né? Aonde o nosso setor, quais são os desafios que estão aí pela frente e, mais do que isso, quais são as nossas oportunidades? O Brasil é uma potência global, né, no mundo do agro como um todo. Temos todos esses desafios que nós sabemos, mas, por outro lado, a gente tem um espírito empreendedor e inovador que está no nosso DNA, que vai desde o agricultor pequeno até o mega empresário e tal. O que vocês enxergam como futuro o mundo do agronegócio e a inovação? Pergunta fácil. É super fácil, ainda mais considerando que a gente tem 5 minutos para cada um para deixar você encerrar. Vitor, eu vou já emendar. Eu acho que o Brasil tem uma oportunidade imensa de promover, via o aumento da renda agrícola, o desenvolvimento humano, o aumento da renda e, dessa forma, criar um ciclo virtuoso. A inovação, nós somos realmente empreendedores em todos os níveis, e quando você falou isso, eu me lembrei, eu acho que nós temos obrigação de pensar na agricultura como um todo, e a gente tem, obviamente, expoentes, mas eu me lembrei de um empreendedor que eu conheci num projeto no Nordeste, que criou uma plantadeira com uma roda de moto e o fundo das latinhas de lata de refrigerante, e a mulher ia abrindo o buraco com aquela plantadeira, e o homem ia colocando, era um casal, ia colocando as sementinhas ali. Isso é o empreendedorismo permeando tudo, assim como nós temos startups que hoje, mesmo sem o acesso à telecomunicação, sabendo que vão ter um público que vai poder usar os seus aplicativos de gestão, criaram coisas incríveis. Incríveis. Hoje, o que nós temos no ecossistema de inovação da agricultura é fantástico, desde mapeamento, né, de movimento de animais para detectar doença. Isso e a origem Brasil. A gestão integrada das fazendas com a logística é um ganho surreal para o nosso país. Pode comprometer aí a venda de trator, a venda de caminhão, porque se eu tiver uma integração da cadeia, eu não preciso de tantos, eu consigo, com uma frota menor, transportar e produzir a quantidade de coisas. Então, eu vejo que se nós, sociedade civil, se nós, pessoas físicas, nós, pessoas jurídicas, e nós, entidades representantes de interesses, nos harmonizarmos e focarmos, nós vamos ter a oportunidade de ter um novo ciclo de crescimento, de inovação, de uso de tecnologia no agro superior ao ciclo passado. O 4.0, com a grande vantagem de demandar um investimento menor para produzir a inovação e para aplicar a inovação, ele tem um potencial igual ao que foi o 3.0. Só explicando o que eu chamo de produzir a inovação, a mecanização agrícola, né, que foi um super salto, ela era intensiva em capital para produzir. Para a gente montar uma empresa de tratores, com pesquisa, desenvolvimento, produção, é muito capital. Agora, para a gente trabalhar as tecnologias digitais, a gente precisa de um capital menor. Tanto que as grandes são as startups. Não tinha startup da indústria de máquinas. Não tinha como. Como que eu vou ter uma pequena empresa fazendo um trator ou uma colheitadeira? Agora, para trabalhar o digital, sim. E para o investimento no digital,
se a gente for considerar todo o investimento necessário para o estágio que a gente chegou de tecnologia, o agricultor também investe menos, inclusive considerando que ele pague o serviço de instalação de telecom. Obrigada, Vitor, consegui. 5 para você. Rapidinho, acho que eu vou tentar 3 aqui. Eu vou usar o termo que está se falando muito hoje no sistema financeiro no mercado, que é ESG. Eu acredito que todos que estão aqui sabem do que a gente está falando, mas vou traduzir rapidamente se alguém não souber. Então, ESG, Environmental, né, do inglês ambiental, Social, social, a Ana já falou bastante disso, e Governance, ou governança ou gestão. Quando o brasileiro aplica inovação, nosso fórum aqui é inovação, e o brasileiro é naturalmente criativo, a gente está sempre lutando como cidadão, como país, contra uma série de questões, a gente é criativo economicamente, tecnologicamente, socialmente, etc., a gente se vira e cria coisas novas, como, por exemplo, o exemplo que a Ana deu do produtor lá no Nordeste. Então, eu vou pular a parte social e vou remeter ao exemplo do meu avô. Nós, aqui no agronegócio, a gente sempre remete ao conhecimento empírico do passado, né? Só que, desde o advento da internet e com a conectividade no campo, com as tecnologias digitais, a Ana mencionou startup, a inovação, ela é latente. E não é inovação pela inovação. Não é só um equipamento complicado para operar. É o impacto positivo disso no ambiente, no E do ESG, porque você precisa de menos recurso, menos terra, você planta mais, você adensa mais a sua criação, sua plantação, e você, não vou dizer que você revoluciona, mas você melhora a gestão. O produtor rural, na média mundial, ele ainda é jovem na média, mas vem uma camada, vem uma sucessão aí, já existem exemplos disso nas revistas especializadas, de filhos, netos dos primeiros produtores, dos pioneiros que foram para o Cerrado brasileiro, que estão revolucionando a produção com a aplicação de tecnologia digital, associando as melhores práticas agronômicas, as melhores práticas veterinárias, a sistemas de gestão utilizando ou startup, ou sistemas de telecomunicações das operadoras, ou 4G, ou maquinário agrícola, ou uma combinação dessas coisas. Então, o ESG vem disso, né? Ele vem de a tecnologia trazendo benefício social, benefício ambiental e novos sistemas de gestão exatamente para gerar renda, gerar lucratividade para o produtor e para a agroindústria. Bem lembrado, Vitor, a gente costuma dizer lá no âmbito do Comitê de Inovação que não existe ESG sem inovação, né? Você não pode, né? A inovação tem que estar lá inserida. Olha, eu queria primeiro agradecer muito, Ana e Vitor. Acho que eu tenho certeza que se a gente fosse estender esse papo, poderíamos ficar aqui 2, 3 horas conversando. Eu queria dizer ao pessoal que participou que a BAG está aberta. Nós temos lá os nossos comitês da BAG. Esses comitês são abertos para quem quiser participar. Por coincidência, hoje a gente está aqui nesse BAG Live Talks e amanhã a gente vai ter a reunião, acho que é a 24ª, se não me falha a memória, a reunião do Comitê de Inovação. Nós vamos fazer dentro do Pulse, que é um hub de inovação da Raiz, lá em Piracicaba. Quem quiser está convidado, pode participar, pode ligar para a BAG. É um fórum bem legal em que a gente discute esses temas voltados à inovação. Obrigado, Ana. Obrigado, Vitor. Obrigado à BAG pela organização e especialmente a todos vocês que participaram aqui do evento conosco. Fique à vontade, isso vai estar disponibilizado. Vocês podem repercutir isso, distribuir, mandar para as pessoas. Vocês têm os nossos contatos. Fiquem à vontade para nos procurar naquilo que vocês acharem que a gente pode contribuir. E é sempre bom. Afinal de contas, nós que somos do Agro, a gente sempre gosta de uma boa prosa, né? Então, exato. Papear é com a gente mesmo. Então, fiquem totalmente à vontade. Obrigado a todos. Nossa. E bom restinho de semana. Obrigado, Ana. Obrigado, Eu que agradeço, foi ótimo. Obrigada, excelente bater papo com vocês. E também fico à disposição, assim como o próprio Conectar Agro, e vamos pensar na próxima, sim, o conhecimento e como embarcar o que está acontecendo no nosso dia a dia no conhecimento acadêmico, João. Muito boa ideia, te parabenizo. Obrigada, Vitor.
Obrigado a todos, obrigado Obrigada pelo a convite, todos. obrigado pelo tempo de todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, Tchau, obrigada, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Boa noite.